Santo Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe até esse santo e bom lugar. Temos a plena certeza que o Senhor nos trouxe até aqui para nos fazer conhecedores de Tua vontade. Então, Senhor, desde já te pedimos que tudo que seja feito dentro de Tua casa seja para a honra e glória do Teu nome. Que Teu Espírito Santo esteja e continue atuando e habitando em nós. Desde já te pedimos que venha abençoar todos os dizimistas e ofertantes. Que eles possam, Senhor, devolver a parte que te pertence e doar uma oferta de coração ao Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, mas que seja realizado de acordo com a Tua vontade. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora vamos ficar de pé e cantar o hino 192. Conforme a tua infinita graça, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Agora vamos ficar de joelhos para falarmos com Deus. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, eu te peço, meu Deus, que abençoe a cada um que está aqui. Amém. Que o Senhor possa iluminar o pregador, para que ele não fale de si, mas sim do Senhor. E que o Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um feliz sábado para os irmãos e amigos. Feliz sábado. Como é bom estarmos mais uma vez aqui. Para mim é uma grande alegria estar aqui com os irmãos, né, na igreja do Jitó. É sempre um privilégio chegar até aqui para juntos partilharmos a palavra do Senhor. Semana passada eu estaria aqui pregando, né? O irmão Manuel me fez o convite. E aí eu disse, irmão, eu tenho umas coisas para resolver ainda na minha moto.
E eu não estou querendo fazer viagem longa, não. Estou só andando dentro da rua. E aí, adiei para esse sábado, que é hoje. Porque julgando eu, imaginando eu, que nessa semana que se passou, resolveria os problemas da moto e aí viria hoje aqui mais sossegado. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que ter em mente. Nada é como queremos. Tudo é como Deus quer e permite. Liguei para o mecânico essa semana e disse, olha, sexta-feira, isso foi numa terça, sexta-feira eu vou levar minha moto aí para você resolver aquele probleminha que ficou para resolver na vela. Ele disse, pode ser que ela esteja andando de repente pare ou você passa um bom tempo. E aí eu tinha que voltar lá para ele cuidar dela. E ele disse, você agora, se deixar ela, eu não sei quando é que eu te entrego. Eu disse, mas por quê? Eu estou marcando para sexta-feira, possivelmente não tem nenhuma moto para você pegar. Ele disse, e é aí que você se confunde. Eu estou cheio de serviço. E um detalhe, o meu ajudante está cirurgiado e apendicite só volta no final do mês de outubro. Aí eu olhei para o céu e disse, e agora? Vou correr o risco? Aí eu disse, mas e o serviço que eu dou para fazer? Ele disse, deixa eu lhe fazer umas perguntas. Sua moto está farrapando? Eu disse não. Está apagando fogo? Eu disse não. Está estancando? Eu disse não. Liga de primeira na partida? Eu disse tá. Ele disse, então vá-se embora sua viagem. Ele disse, preocupado. Eu parei. Ele disse, sabe de uma coisa? Vou confiar mais do que no mecânico. Vou confiar no Deus que fez o mecânico. E aqui estamos para a honra e glória de Deus. Amém. Mas, irmãos, eu gostaria de começar o nosso estudo hoje conversando o seguinte com os irmãos. Quem vocês acham ou qual foi o personagem bíblico que foi mais feliz e mais triste ao mesmo tempo? E que viveu muito? Já dei dicas aí, olha, tremendas. Dicas de deixar você assim já com a resposta na ponta da língua. Foi muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Ou durante toda a sua vida. E viveu muito. O primeiro homem que viveu muito foi, nós chamamos, o nome dele é? Matusalém. Mas esse não é Matusalém, esse que nós vamos estudar. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, e aí você já matou a charada, né? E aí você já entendeu quem ou qual personagem nós vamos estudar. Gênesis capítulo 5 e o versículo 5. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? E agora, enquanto você está com o texto aberto em suas mãos, curve sua fronte para falarmos com Deus. Oremos. Santo e excelentíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mover a terra, mover os astros e mover tudo aquilo que o Senhor quer. Deus onipotente, onisciente e onipresente. És tu, Senhor, o Deus o qual nós servimos, viemos buscar e queremos ouvir nessa manhã. Deus esse que deixou a sua palavra para que nós pudéssemos entendê-la e ouvir a tua voz através dela. Então que ao lermos as páginas desta Bíblia, da tua palavra, nós possamos ouvir a tua voz como sendo sussurrada ao nosso ouvido, para que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, e tendo uma certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Dá-nos o teu Espírito Santo, e ó Espírito Santo, vem estar conosco. É o que nós te pedimos, te rogamos, mas que os nossos pedidos sejam concedidos de acordo com a tua vontade. Mas nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 5, versículo 5 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Mas irmãos, por quê? Você deve estar se perguntando, mas irmãozinho, por que Adão foi o homem mais feliz e mais triste ao mesmo tempo? Eu digo, irmãos, que triste, porque foi o único que viu o mundo antes de começar a ser deformado.
muito feliz. Adão foi o primeiro homem criado saindo das próprias mãos de Deus que viu o mundo em sua total beleza. Esse foi Adão. Era tudo belo, repleto, com cores vívidas, perfume das flores que exalava em todos os bosques, a terra sem nenhum cânion, sem nenhuma cratera, em algumas montanhas, mas que embelezava a terra, e tudo era lindo e perfeito. Esse foi Adão, o homem mais feliz. Foi o homem que estava junto de Jesus, dos anjos, e que tinha acesso à árvore da vida. Quer felicidade maior do que essa, irmão? Só teremos essa felicidade se estivermos junto com Jesus no mundo todo. Essa foi a felicidade de Adão. Então, por isso eu digo, olha, ele foi um dos homens mais felizes da Bíblia. Mas ao mesmo tempo, o homem mais triste. Sabe por quê? Foi o primeiro homem que viu a terra se degradando. Foi o primeiro homem que viu o seu próprio filho tirar a vida do irmão. Foi o primeiro homem que sentiu o que é pecado. Foi o primeiro homem que viu o antes e o depois da terra. Vocês já assistiram a algum programa de televisão que as pessoas pegam uma pessoa assim, de não tão bela beleza, ou de tão grande beleza, e eles fazem uma transformação na vida daquela pessoa, de aparência, e ela fica totalmente bela, quase que irreconhecível. E eles colocam uma foto da pessoa assim, o antes e o depois. Não é isso? Adão viu isso na terra. Só que o antes de Adão não foi como nós vemos hoje, o feio se tornando bonito. O que Adão viu antes e depois foi uma terra bonita se tornando feia. Adão chorava quando as plantas morriam. Hoje eu e você não temos o mesmo sentimento pela terra que Adão teve. Estou mentindo? Não temos o mesmo sentimento. Você sabe o quanto Adão chorou quando o seu próprio filho tirou a vida do seu irmão? Não imaginamos, irmãos. Hoje as pessoas partem desse plano de vida, dormem no Senhor, ou dormem para o juízo, e muitas vezes nós não nos comovemos. Quem chorou quando o avião do time chapecoense caiu? Muitas vidas foram ceifadas. E parece que eu e você vivemos uma normalidade. Está tudo igual, tudo é do mesmo jeito. Porque nós não podemos contemplar essa terra como ela era antes, que tinha vida e vida em abundância. Nós estamos quase que acostumados com esse céu. Mas Adão soube o que é ver uma terra fértil, aqueles que plantar uma semente aqui e amanhã ela brotar, e germinar, brotar, dar seu fruto e continuar viva. Hoje você plantamos um pé de banana, ele cresce, dá seu fruto e, se tiver um devido cuidado excessivo, ele morre. Ou morre ou temos que cortá-lo para se alimentar do fruto. Mas por que foi que Adão morreu? E aí é bem prática a resposta, né? Porque o salário do pecado é a morte. Não é o que temos? Não é o que sabemos? Não é o que imaginamos de imediato? E eu queria levar você hoje a outro patamar. Por que foi que Adão morreu? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 12. Amém? Amém ou misericórdia? Apocalipse 12, 12, que diz o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
E aí eu lhe faço uma pergunta. Depois da rebelião de Lúcifer, existia a terra sim ou não? Já existia a terra depois da rebelião, sim ou não? Lúcifer se rebela, é expulso do céu, a terra já existia, sim ou não? Sim. Não. Não? Por incrível que pareça. Foi expulso para onde? Aí é que surge a pergunta. Lúcifer poderia ter passado um bom tempo no céu se não tivesse se rebelado. Certo ou errado? Certo. Ele só foi expulso depois de sua rebelião. Lúcifer começa a alimentar em seu coração um desejo que não tinha sido sentido por nenhum outro ser, que era a ganância, a inveja, o pecado. Jesus sabia sim ou não? Sim. Sabia do que se passava no coração de Lúcifer, mas não destruiu e em nenhum momento se interveio a decisão dele. Alguns até dizem assim, olha, o culpado disso é Deus. Não, Deus nunca foi culpado do sentimento que surgiu no coração de Lúcifer. Até hoje não se entende e não saberemos nesse mundo o que ocasionou para que nascesse esse sentimento no coração de um anjo. Isso ainda não temos resposta. Mas diz que ele teve muitas oportunidades. A misericórdia de Deus repousava sobre ele. Muitos anjos contendiam com Lúcifer, dizendo: Lúcifer, Deus não é assim. O Filho de Deus não é assim. O seu reino é um reino de amor, porque ele é amor. E Lúcifer continuava pensando na sua rebelião. Até o momento que entra em rebelião e aí é expulso do céu. Para onde, o irmão perguntou, se não foi para a terra? Se a terra não surgiu, não existia. 3 coisas que eu e você temos que entender. Por que Lúcifer foi expulso? Para onde foi? E para onde ele passou a história? Porque ele foi, já entendemos. Porque criou-se um sentimento em seu coração, o qual nunca tinha existido, e ele rebelou-se contra Deus e o Filho, e aí foram expulsos do céu. Para onde? Eles só saíram, irmãos, de dentro dos portais do céu. Eles ficaram nos portais do lado de fora, porque a terra ainda não existia. Irmão, uma pergunta, mas quando diz assim, no princípio Deus criou o mundo, o céu e a terra. Então já existiu o céu e a terra também. Isso. Se ele saiu de lá, a lógica da coisa indica que Ele veio para a terra, mas não de imediato. O texto de Apocalipse 12 não é imediato, rebelião e enviado até a terra. Sabe por quê? Porque qual foi o propósito de Deus criar a terra e o homem? Você sabe? Qual foi o propósito, ou qual era o propósito que Deus tinha para nós? Repovoar o céu. Se Adão e Eva tivessem passado no teste de prova, teríamos a imortalidade de uma vez por todas e ocuparíamos os lugares dos anjos caídos. Impressionante, não é? Então, por isso a terra não tinha sido criada ainda na rebelião de Lúcifer. Existia apenas um plano para que ela passasse a existir. E depois que Lúcifer entra em rebelião, agora o plano é colocado em prática. Irmãos, já que não existia terra, ele se coloca do lado de fora dos portões. Sabe para quê? Para ridicularizar os anjos que entravam e saíam. Ele pensou o seguinte: eu tenho o meu exército, eles estão dentro e eu estou fora. O que passar, a gente zomba. Mas o que Lúcifer sentiu, irmãos, não era o que ele pensava que iria sentir. Quando ele saiu ou foi colocado para fora dos portais celestiais, ele sentiu falta de muita coisa. Ele não mais escutava o coro dos anjos adorando a Deus. Ele mais não escutava palavras de ânimo e coragem. Ele não mais escutava a adoração dada a Deus. E muito menos não participava. E ele não tinha com ele e os seus liderados uma união como tinha dentro dos portais. Quando ele sai dos portais, ele percebe o que tem acontecido. Ou o que aconteceu.
ouvia palavras terríveis, não existia união entre ele e os seus liderados, e ele sente falta daquilo que ele tinha dentro dos portais. E aí um dos anjos vai passando e ele diz: olha, eu quero ter uma audiência com Deus Pai e Deus Filho. O anjo leva a sua petição e aí Jesus concede que ele entre para ter ali uma conversa. E diz que ele conversava e queria ser readmitido no céu. Mesmo que não fosse para a sua posição original, mas para qualquer uma outra. E diz que nesse momento Jesus chorou. Não era mais possível você. Mas por quê? Estava ele arrependido? Não. Eu digo, irmãos, que foi a única coisa que Deus não pôde fazer: readmitir Lúcifer ao céu. Não por causa dele, não por causa de Deus, mas por causa do próprio Lúcifer. Porque dentro dele ainda existia mancha de rebelião, de inveja e de mau caráter. Não por causa de Deus, mas por causa do próprio Lúcifer. E aí ele percebe que não pode mais ter acesso ao céu e continua nos portais do céu, nos portões do céu, para zombar dos anjos que ali passaram. E aí a terra é colocada em prática, a obra de construir a terra. Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus entram na tarefa. E agora sim podemos ler o texto. Porque o diabo foi lançado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele meditou como era a sua vida, como estava sendo, e tremeu a respeito do seu futuro. E aí chegamos a Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2 e o versículo 15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Irmãos, Adão e Eva eles teriam um trabalho: guardar e cultivar o jardim. Mas cultivar até entendo, mas guardar de quê, irmão Fernando? Só existia duas tarefas que eles estavam responsáveis para ter durante o dia. A primeira era cuidar do jardim. A segunda era ouvir o próprio Jesus e os anjos, que por diversas vezes o orientaram a respeito da rebelião de Lúcifer, a respeito do que ele tinha feito no céu e o que ele desejava fazer na terra com o santo casal. Sabe qual era a intenção de Lúcifer? Vamos fazer com que Adão e Eva pequem, porque eles ficarão na mesma sentença que nós. Se Deus perdoar eles, também tem que perdoar a nós. E se eles não perdoar, o plano reserva é fazer com que eles pequem e depois que pequem, comam do fruto da árvore da vida, porque estarão eternamente em pecado. E eu serei o governador de todo esse mundo. Que astúcia! Os anjos no céu contemplavam e olhavam atônitos para cada passo que Lúcifer dava. E aí chegamos a Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, esse é assim só pode se encaixar em dois tempos. Ou é assim de alguém afirmando, ou é assim de alguém perguntando. É assim que se faz? Uma pergunta. Ou é assim que se faz? Uma afirmação. O termo usado aqui, que Lúcifer usou, usando a serpente como um médium, a Eva, era uma pergunta. É assim que disse Deus? Sabe por quê? Qual foi a primeira ordem que Eva desobedeceu? Foi a de comer o fruto? Sim ou não? Não.
A primeira ordem desobedecida foi se afastar do seu esposo. Mas ela começou passeando no jardim, se encantando com o perfume das flores, e de repente se encontra onde? Na frente do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ela começa a pensar: por que uma árvore tão bela, tão bonita, e nós não podemos nos alimentar dela, porque Deus disse que não deveríamos comer? E diz que nesse momento Eva escutou o ecoar de sua voz, porque ela fazia aquilo que nós fazemos muitas vezes: pensamos alto. E isso não foi uma vez só, não, mas a primeira semana foi. Não estamos determinados ao tempo, porque na eternidade não existia prazo. Não se sabe quanto tempo durou isso, ou quantas vezes ela foi até lá. E aí muitas pessoas dizem: olha, Satanás pegou Eva porque ela estava olhando para o fruto. Não, foi porque de fato ela falou. Como pode nós estarmos proibidos de comer tão admirável fruto? Então, quando ela falou isso, Satanás pegou o gancho, ela deparada de frente com a árvore e pensando alto. Como pode? E aí ele usa: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso, irmão, seria suficiente para Eva correr de volta para Adão e dizer: olha, o inimigo de Deus e de nossas vidas está no nosso jardim. Mas não foi. Em vez de ser um assombro, ela se encantou com aquilo. E começa o diálogo. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. E acrescentou Eva: nem tocareis nele, para que não morrais. Esse momento é o momento em que o céu está com os olhos na terra. Momento em que toda a trajetória da vida humana estava em jogo, em errar, fracassar ou vencer. Os anjos olhavam essa dura batalha sendo travada e aspiravam, porque não cabia a eles tomar a decisão que Eva e Adão deveriam tomar. Se passasse no teste, imortalidade dada. Se não passasse, imortalidade perdida. Porque até então a imortalidade de Adão e Eva estava condicionada a comer ou não comer da árvore da vida. Se comesse da árvore da vida, tinha vida. Se não comesse, morreria. E ela começa a dialogar, e aí Eva diz: nós não podemos nem tocar no fruto. Mais um gancho para se aproveitar. Satanás toma o fruto em mãos e diz, versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, Eva não pecou inconsciente e nem por falta de aviso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. E fez o quê? E comeu. Vocês acham que Eva tomou o fruto direto da árvore ou a própria serpente a deu? Ela foi lá e colheu o fruto, ou esse fruto foi dado em suas mãos? O fruto foi dado nas mãos. Dado na mão e ela foi obediente a ele e comeu. Eva recebeu aquele fruto e Satanás a incentivou. Está vendo? Você não disse que Deus disse que se tocasse morreria? Você está tocando. Algum mal lhe aconteceu? Não.
Está sentindo o desagrado de Deus? Não. Está acontecendo alguma coisa de diferente? Não. Então ele começa a colocar o caráter de Deus em jogo. E os anjos no céu contemplavam isso e não podiam fazer nada. Os anjos olhavam e percebiam até quão longe Lúcifer pode chegar em colocar o caráter de Deus em jogo com a humanidade. E diz que Eva comeu do fruto e morreu. Foi isso? Não. Eva não morreu instantaneamente. Ela comeu do fruto, irmãos, e saciou aquele delicioso alimento. E se perguntou, olha que fruto agradável, como estávamos privados disso? Se você quiser entender essa história bem a fundo, você lê o livro Primeiros Escritos e a Verdade sobre os Anjos. Irmãos, ela começou a sentir coisas que ela não tinha sentido ainda, mas que, ao seu ver, eram satisfatórias. E a primeira coisa que ela faz é correr para Adão. Não sei que tamanho tinha o fruto, mas a serva de Deus, a escritora Ellen White, diz assim: ela encheu as suas mãos do fruto, não sei se foi 2, 3, mas o suficiente de encher as mãos, e correu ao encontro de Adão. Quando Adão apercebeu-se de como Eva estava, diz que um semblante de tristeza repousou sobre ele. Por isso eu disse, Adão foi um dos homens mais tristes. Perdeu ao olhar para sua esposa com o fruto na mão, e possivelmente o que ela tinha mordido, ela trazia nas mãos. Ele entendeu o que tinha acontecido. Percebeu que Eva estava agora condenada à morte, porque o Senhor assim tinha dito: se comer, certamente morrerás. E diz que Adão olhou para Eva. Vocês acham que ele comeu sem questionar? Ou questionou ela? A pergunta é, irmão, mas por que ele comeu? Dentro do seu entendimento. A gente vai chegar lá. Não é o que eu entendi, é o que a Bíblia e a escritora Ellen White, que entendemos ser ela inspirada por Deus, escreveu. Então, ele ao ver ela, ele não pega de pronto e come. Ele a questiona. O que foi que você fez? O inimigo de Deus, o adversário de Deus, foi quem fez isso. Ela de pronto corta a frase de Adão e oferece a ele o fruto, insiste para que ele coma. E Adão, sabendo a consequência que restaria a Eva, se decide receber a mesma consequência por amar ela demais. Respondido, irmão? Tá respondido, entendi agora. Por amar tanto Eva e não entender, não ver o futuro de que Deus poderia lhe fazer outra auxiliadora, ele decide consigo mesmo, mesmo sendo errado, comer do fruto que Deus disse não comesse. Pagou o mesmo preço que era. É o que eu e você fazemos hoje. Era amor sincero e verdadeiro. É o que eu e você fazemos hoje. Sabemos que é errado, sabemos que é pecado, mas comemos. Ô irmão, uma pergunta. Mas ele podia se recuar e não comer, e ela sozinha se perder e ele continuar santo lá, né? Poderia. A escolha estava na mão de Adão, como está na sua, de pecar ou não? Estou entendendo agora. Eu e você decidimos. Eu e você temos a plena decisão, livre-arbítrio, assim como Deus deu aos anjos, deu a Adão e Eva. Vocês escolhem se querem me servir a mim por amor ou não. Ou não. Mas o pecado tinha entrado quando Eva comeu, e se Adão não tivesse comido, não tinha entrado em pecado? Não. Tinha que Adão comer? Adão era entendido como o sacerdote da casa. Tinha que Adão comer para entrar. Para entrar, Adão tinha que comer. O par teria que cair. Até porque primeiro Se Adão se recusasse, Eva seria de pronto destruída. E seria criado outra auxiliadora para o mesmo teste. Porque para ter a imortalidade era preciso passar no teste para viver eternamente. Então Adão poderia dar um passo atrás e dizer: você cumprirá a sua sentença, porque eu não quero.
Mas ele, por amor, escolheu comer do fruto e receber ambos a mesma sentença. E aí continua o versículo 6. E deu também ao marido e ele comeu. Qual dos dois foi enganado? Nenhum. Bem fácil, né? Nenhum. Foram advertidos por Jesus, Nenhum foi enganado. advertido pelos anjos, de que o adversário de Deus rondava o jardim. Deveriam ter cuidado. Deveriam preservar e guardar o jardim. Irmãos, diz que quando Adão comeu, e ambos perceberam que estavam nus, os anjos no céu pararam. Não existia no céu uma nota, nenhuma harpa. Não existia nenhuma aparência de alegria. Não existia nenhum anjo com as suas coroas na cabeça, porque todos eles tiraram as suas coroas e lançaram ao chão. Porque aquele casal perfeito, que deveria ocupar o lugar dos seus irmãos, que seriam os anjos, agora tinham perdido a oportunidade. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o quanto feriu o coração de Deus. É difícil a gente imaginar aquele que foi criado para a bênção e escolher a maldição. O céu parou por completo pela decisão tomada de Adão. Quem sabe alguns anjos tentaram até gritar: Adão, não faz isso, Adão. Tu vai perder a convivência com Deus. Tu vai perder tua paz, Adão. O que eu e você não imaginamos é que esse plano não surgiu por acaso para fazer Adão e Eva pecar. Satanás elaborou esse plano. Depois expulso e vindo à terra, o plano dele em tirar o sossego do homem foi colocado em prática. Ele se recua dos seus seguidores, dos anjos caídos, e começa a pensar como faria para Adão e Eva pecar. Como é que ele elaboraria um plano para ele ser desobediente, criarem uma rebelião assim como ele criou no céu. E diz que ele ficou sentimental nesse momento. Ele pensava em expor esse santo casal aos mesmos sentimentos que ele estava passando: raiva, ira, inveja, ouvir tudo aquilo que ele não queria ouvir. E ele falou isso para os seus seguidores, os anjos caídos, e alguns tomaram a decisão de pronto, mas outros ficaram pensando se iria tomar essa decisão com ele ou não. Enquanto eles pensavam, eles se retiram à parte para elaborar esse plano e chega a uma ideia: só eu posso elaborar e fazer com que esse plano seja eficaz. Mas enquanto ele questionava, todos os anjos chegam até ele e dizem assim: nós estamos com você em fazer com que o homem e a mulher caiam, para eles passar por tudo que nós estamos passando. E diz que nesse momento ele se levanta como um líder e marcha para a grande batalha junto de Eva. Irmãos, todo o plano agora estava posto em prática e era bem sucedido. Nesse momento o céu está em uma grande reviravolta e acontece um concílio diante de Deus. O que vamos fazer? Diz que os anjos ficaram desesperados, porque sondaram os planos de Lúcifer e entenderam que o plano dele não era apenas fazer o homem cair, mas fazer com que o homem se tornasse um pecador imortal. Os anjos, quando perceberam isso, junto com Deus e Jesus, disse: agora temos que impedir que o homem alcance a árvore da vida. E Deus envia 2 anjos ao mais rápido possível para impedir que Adão e Eva tenham acesso à árvore da vida. Diz que esses anjos tinham em mãos algo semelhante a 2 espadas flamejantes, para impedir que o santo casal entrasse no jardim e comesse da árvore da vida. Naquele momento, enquanto os anjos guardavam a árvore da vida,
havia um grande concílio no céu. O que faremos para que o homem tenha chance? Os anjos chegaram diante de Deus. Eu me disponho a morrer por Adão e Eva, para eles terem o seu lugar de volta, ou a oportunidade de serem salvos. Jesus levanta e diz: ainda que todos vocês morressem, seria insuficiente para resgatar o homem. Eu morrerei pelo homem. Não sabemos, irmãos, o quanto foi doído para os anjos, para o próprio Deus e para o próprio Jesus deixar tudo o que ele tinha para morrer por mim e por você. E aí, todas as tragédias começam na vida de Adão por causa de um sentimento que surgiu no coração de um anjo e que ele acompanhou a sua ideologia. E hoje estamos num mundo o qual não é do mesmo modo como era antes. E ouvimos essa frase na boca de muitos: as coisas já não são mais as mesmas. Adão viveu 930 anos de tristeza e de alegria. Mas, irmão, até agora só encontrei tristeza. Só perca, só perca. Cadê a alegria de Adão? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás a primeira promessa messiânica. Eu acho que nesse momento os olhos de Adão encheu de lágrima e disse assim: o meu Salvador virá a este mundo para remir um povo do pecado, o qual eu sou o primeiro e ocasionador de tudo isso. Você acha que foi fácil para Adão saber que o seu Criador teria que morrer para que ele tivesse vida? Não foi. Quando Jesus matou aquele cordeiro lá no Éden e deu as peles a Adão para que ele pudesse se vestir, não foi nada diferente do que aconteceu com Jesus. Se Adão estivesse vivo e pudesse presenciar o que fizeram com Jesus, ele lembraria de pronto o que foi feito com o cordeiro lá no Éden para a sua salvação. Pelo seu entendimento, ele saberia que Jesus morreria para salvá-lo. Eu imagino assim, irmãos, os 930 anos de Adão, quando ele morreu crendo assim: amanhã meu Salvador virá. Você acha com que esperança Adão agarrou-se e viveu 930 anos? De que morreria e não teria um mundo melhor? Não, eu não quero acreditar assim. Eu quero acreditar que ele morreu com a bendita esperança: meu Salvador virá para resgatar a humanidade perdida. Amém. É essa a esperança que você tem? Amém. É assim que eu e você temos vivido, mesclado entre tristezas e alegrias? Em momentos de alegria como esse, em saber que o nosso Redentor vive, assim como disse Jó? Em saber que não virá pela primeira vez, porque já veio, cumpriu o plano da salvação, e agora virá outra vez para nos buscar? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Não precisaríamos nem abrir, porque eu creio que temos decorado. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. João 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou a Adão e a todos os seus descendentes de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, por amor, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Amém. Não vai ser o meu e o seu pecado que vão nos tirar do céu. Pecado nenhum vai tirar as pessoas do céu. E aí você olha para mim e diz, irmão, então por que as pessoas vão perder o céu se não é pelo pecado? O pecado tem solução. E a solução é Jesus. Amém. O pecado não é o fim. O pecado é uma etapa de um novo começo. As pessoas, eu e você, se perdermos o céu, perderemos por não aceitar o sacrifício de Jesus. E não por causa do pecado. Porque se fosse pelo pecado, é porque ele não teria solução. É como você chama um engenheiro ou um mecânico, olha um computador seu e ele diz, esse não tem mais jeito. É porque não tem peça de reposição. É porque queimou e não presta para recuperar. Mas o pecado tem sim solução, irmãos. Amém. O pecado tem solução. E como eu falei e repito, a solução é Jesus. Amém. Ele é quem pode nos livrar e nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Aleluia. Que alegria será para Adão rever seu Salvador. Amém. Porque morreu no Senhor. Morreu na bendita esperança. Que alegria será para você e a mim, que hoje ouvimos a voz de Deus através de sua palavra, se encontrar com aquele que fez tudo por mim e por você. Irmãos, lembra do hino que cantamos? Por tua infinita graça. A nossa transgressão tem perdão. Basta apenas buscarmos em Jesus. Amém. Que eu e você que vivemos nesse período agridoce, momentos de alegria e momentos de tristeza, possamos dormir um dia no Senhor, com a mesma certeza que teve Adão. Eu sei que um dia meu Salvador virá. Não para nos salvar, mas para nos buscar, para morar eternamente com Ele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos juntos cantar o hino de número 205. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nos tornar mais alvo do que a Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
mais que a neve seremos no sangue do Cordeiro, que por nós morreu, Glória a Deus. que viveu e vive ao lado de Deus. Amém. Amém? Oremos. Deus maravilhoso, como expressar, Senhor, a nossa alegria a Ti? Amém, Senhor. Não temos como. Amém. Não temos como Te agradecer pelo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Amém. É bem verdade, Senhor, e o pecado foi uma tragédia na trajetória humana. Não éramos para estar desse modo. Mas não é momento de olharmos para trás e ficarmos apenas nos lastimando. É momento de olhar para frente, para cima e para o alto, Amém. de onde virá e vem a nossa salvação do Senhor Jesus. Amém. O pecado foi uma tragédia, mas a tua morte, Senhor, foi uma das maiores alegrias para nós pecadores. É triste saber que o Senhor teve que morrer para nos dar a vida, mas vivemos um sentimento quase como Adão, agridoce, momento triste pela sua morte, mas mais do que felizes, porque por meio dela temos salvação em Cristo. O pecado não pode nos tirar do céu se nós escolhermos a salvação. Que o Senhor venha nos ajudar, assim como o Senhor tem feito, a escolhermos o céu, escolhermos o Senhor que tem nos dado a salvação. Amém. Para que ao fecharmos os nossos olhos nesse mundo, ao dormirmos no Senhor, possamos dormir com a grande esperança: o meu Redentor virá. Porque dormindo com essa esperança, há certeza na manhã da grande ressurreição. Amém. Senhor, nos despede para os nossos lares, mas que logo em breve o nosso lar seja como o Senhor. Amém. Nos despede de tua casa, mas nunca de tua presença. É o que nós te suplicamos, mas que o Senhor nos conceda conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.